Operação Prato teve 3 indivíduos que se destacavam ali que chamavam um pouco a atenção do pessoal, que eram, uma eu já falei aqui, né, que é a mulher da Ilha do Meio, tem um vídeo só sobre esse assunto, e teve um astronauta, um ex-astronauta que estava lá em Colares, e um padre que foi enviado para lá. No caso do padre, ele descobriram mais tarde que ele era espião, e ele era padre mesmo, só que não é aquilo que a gente conhece de espião dos filmes, né? Ele era um padre enviado pra cá, a mando lá de autoridades dos Estados Unidos, ele não era brasileiro, no meio de toda a atividade ali da Operação Prato. O problema é que esse padre aí, eu tava pesquisando aqui, o cara, né, tem um envolvimento ali com um monte de coisa. Tem uma escola com o nome dele também. E tem muita coisa que aconteceu em volta dele aí. No caso do astronauta, o interessante é que ele já tava lá muito tempo antes da Operação Prato. E ele tinha um rádio. Quer dizer, naquela época ninguém tinha telefone nem nada, mas ele tinha um rádio na casa dele. Isso daí chamou a atenção ali do jornalista. Até eu vou deixar uma cena, uma parte aí do vídeo de um jornalista que teve lá, que entrevistou algumas dessas pessoas aí. Ele tava morando um tempo lá. Bom, um astronauta, né? Claro que a gente já começa a imaginar um monte de coisa, mas quando a gente pensa nesses casos de OVNI, a gente já pensa logo em exército, em aeronáutica. Logo um astronauta. Parece que ele já tava um bom tempo aí, sabe? O negócio é que eu tava pesquisando aqui, eu não encontrei nada desse astronauta. Basicamente o que eu encontrei é sobre é a cena que vocês vão ver aí daqui a pouco do repórter, do jornalista que teve contato ali, mas na internet aqui não tem nada dele. Agora sobre o padre já tem alguma coisa. Bom, eu vou deixar aí vocês com as cenas. Outros detalhes da operação, sobre a questão do padre Alfredo Vilaó, que era um padre polêmico na cidade, e tem um capítulo grande sobre ele no livro, né? E ainda tem um detalhe para vocês que eu vou revelar, e acaba de sair um livro na Cidade da Vigia só sobre a vida do padre Alfredo Vilaó, que é o padre icônico da Operação Prato. Por quê? Eu digo isso no livro, afirmo isso, eu apurei isso. O padre tinha ligações com a Central de Inteligência Americana, CIA americana. Tanto que ele veio dos Estados Unidos, ele morava no Texas. Ele foi trazido para Colares, para Belém, no início dos anos 70, pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Gaudêncio Ramos, que é um arcebispo que já é falecido. E eles apoiavam, inclusive, os militares, eles apoiavam o regime militar, o arcebispo de Belém, e ele trouxe o padre Alfredo de Laó, que uns dizem que ele era porto-riquenho, naturalizado americano. Outros dizem que ele era mexicano, naturalizado americano. E eu tive uma experiência aterrorizante com ele. Ele botou uma espingarda na minha cabeça. Eu conto isso. Eu fui entrevistar uns moradores que tinham sido atacados, uma vizinha, fui levado, inclusive, por um vereador de lá de Colares. E na hora que eu estou fazendo a entrevista à noite, por volta de 6h30 às 7 horas da noite, né? Já era noite mesmo, e na hora que eu estou em entrevista, eu vi aquele grito: saia da minha terra! E eu vi um engatilhar de uma arma, e era o padre. E o vereador disse: não faça isso, não faça isso, o repórter está fazendo o trabalho dele, e ele histérico, gritando comigo, sabe, me ameaçando, e veio, se aproximou e botou a arma na minha cabeça. E a senhora ficou nervosa, ele disse que eu estava invadindo as terras dele, eu nem sabia que o padre era dono de terra naquela área, porque eu sabia que tinha casa para... Algumas inscrições, acho que é isso, né? É verdade, o Fred Coates não morava em Colares, eu estive lá na época, conheci o Fred Coates, e ele chegou no Pará no final dos anos 60. Então tem muita gente que atribui a presença dele lá à Operação Prato, não tem nada a ver. E a investigação americana das luzes também não tem nada a ver. Agora, que ele mantinha contato depois, no auge da operação, porque ele tinha um equipamento de rádio amador, ele falava com os Estados Unidos. Então, é fácil a gente pressupor que se ele falava com os Estados Unidos por meio de rádio amador, e naquela época, até alguém ter um telefone em casa já era coisa de luxo,
nem todo mundo tinha telefone em casa. Nós temos que ver que o que aconteceu em 1977, 78 foi num período em que não havia internet, não havia celular, não havia computador nas casas, ninguém tinha notebook, ninguém tinha nada, não havia nem fax. Meu objetivo não é fazer sensacionalismo, porque, às vezes, o fato em si é que é sensacional.